Boa tarde para todo mundo, meu nome é Rafael Aguiar, eu sou gerente de merchandising para distribuição e canais, na Dell. Eu estou aqui hoje para a gente conversar um pouco a respeito da transformação da força de trabalho. Então, iniciando aqui, uma primeira mensagem que eu já queria deixar direto com vocês é a respeito da forma como nós estamos trabalhando. Então, a forma como nós trabalhamos é hoje muito diferente daquela realidade que a gente tinha aí 10 anos atrás. Tanto em relação à tecnologia, quanto em relação ao dia a dia das pessoas. Então, essa coisa, por exemplo, de poder trabalhar remotamente, que hoje é uma realidade, cada vez mais uma tendência, isso era uma coisa que a gente não via. Aí, vamos até um pouquinho mais para trás, 15 anos, isso era praticamente impossível, né? Replicar a infraestrutura que você tem da empresa para um ambiente que não é um ambiente corporativo, como, por exemplo, a sua casa, um ambiente compartilhado, um ambiente público. Então, muito disso está ligado com tecnologia. Então, a tecnologia, aí, ela proporciona, ela possibilita esse tipo de facilidade, né? Então, de qualquer forma, uma coisa que a gente vê, muitas pessoas aí fazem uso aí do smartphone, por exemplo, todos nós fazemos, mas o PC ele continua sendo o device principal na hora de produção de conteúdo, né? Existia aí bastante rumores aí no passado recente a respeito da longevidade de um computador, e a gente viu que isso realmente meio que foi por terra, porque muitas coisas você consegue suprir com os devices mais portáteis, mas a produção de conteúdo, por exemplo, é uma coisa que fica aí mesmo bem complicada você trabalhar aí num device tão pequeno, né? Então, falando um pouquinho mais aqui sobre produtividade, a tecnologia ela está aí para auxiliar na produtividade, né? Tornar os funcionários mais produtivos, diminuir o custo operacional, fazer mais em menos tempo. Então, a falta dessa tecnologia, um parque com computadores obsoletos, por exemplo, ela pode ocasionar uma perda de produtividade bastante importante, tá? Isso é uma coisa que a gente vê aí, nós da Dell, a gente tem bastante contato com vários clientes aí no mercado, e com um parque obsoleto ele tem um impacto gigantesco na produtividade dos funcionários, e isso é uma coisa que as empresas estão percebendo cada vez mais e tendo uma maior preocupação, tá? Aqui a gente tem alguns dados a respeito de custo operacional, que existe uma estimativa aí que no mundo hoje tem por volta de 500 milhões de computadores obsoletos e assim por diante. Tudo aqui é para a gente falar sobre a mensagem de produtividade, tá? Que parque obsoleto impacta muito produtividade e custo operacional. Ganhar tempo, né? Ganhar produtividade, ser mais eficaz. E por último, o canal. Vocês, muito importantes, porque o canal ele garante a entrega da solução completa para o cliente, né? Quando a gente fala de Dell, muitas pessoas podem pensar diretamente no computador, mas não, essa não é a mensagem. A mensagem é de solução, entregar uma solução completa para o cliente, entender o cenário que ele vive, entender as necessidades que ele tem, os gargalos, e tentar endereçar isso com um portfólio completo de soluções. Não focar tanto na máquina, especificamente no computador, tá? Seguindo, eu queria falar um pouco a respeito, não sei se todos conhecem aqui, sobre a CES. A CES é uma feira de tecnologia que acontece em Las Vegas todos os anos. É uma feira onde a indústria apresenta todo o novo portfólio, todas as inovações, tudo que tem de novidade, o que tem de mais tecnológico, é apresentado durante essa feira em Las Vegas, todo mês de janeiro, tá? Acontece todo ano. Aqui tem alguns reconhecimentos, então esses aqui são dados de 2017, foram 63 prêmios, tá? Aí são diversos prêmios de inovação, de tecnologia, de performance e assim por diante, tá? E 18 trimestres consecutivos aí de aumento de participação com melhor e mais amplo portfólio. Ou seja, a gente vem ampliando o portfólio e garantindo que essa ampliação de portfólio é realmente um portfólio de ponta. São máquinas que embarcam basicamente toda a tecnologia que visa suprir toda a necessidade que a gente vê aí no mercado. E essa é uma preocupação muito grande que a Dell tem, realmente endereçar os gargalos que a gente enxerga aí no dia a dia com os profissionais, vocês, tá? Aqui,
só dando uma atualizada, então vocês viram, foram 63 prêmios em 2017, já em 2018 subiram aí para 84 prêmios. A gente tem aqui alguns produtos na tela que vocês podem ver. Tem o XPS, não sei se vocês sabem, o XPS costumava ser uma máquina aí de consumer, né, mais voltada para o varejo. Devido ao apelo dessa máquina, e hoje a gente tem uma versão de um XPS corporativo, então nós temos aí um XPS corporativo com todas as features de segurança embarcadas, tipo TPM, leitor de digital e assim por diante, tá? Então aqui são alguns prêmios, vocês podem ver que aí ano a ano a gente vem tendo bastante sucesso nessa feira. Isso aqui é realmente um balizador aí para o mercado de como que a gente está conseguindo entregar para o mercado aquilo que o mercado está buscando. Aqui eu queria dar uma passada geral para vocês conhecerem um pouquinho, né, do portfólio. Eu acredito que muitos aqui já conheçam, é mais do mesmo, mas vale a pena a gente dar uma repassada. Então, quando a gente fala de inovação, a preocupação com inovação é algo que realmente é muito latente, tá? Então, quando a gente fala de inovação, não é só ter um produto aí com design bonito, uma máquina leve e fina, mas não, endereçar também problemas de performance. Então, se a gente está vendo aí que existem gargalos de performance em alguns nichos de mercado, é realmente pôr a mão na massa, tentar entregar alguma coisa diferenciada que visa resolver esse tipo de problema aí numa próxima geração. Então, todos esses feedbacks que a gente recebe do mercado, a gente trabalha em cima deles para realmente aí numa próxima geração tentar endereçar. Isso acontece de maneira concomitante. Assim, o tempo todo a gente está realmente muito preocupado em tentar endereçar coisas que a gente não consegue hoje em dia. Tá? E isso está muito ligado à inovação. Então aqui nesse slide vocês estão vendo aí nossas linhas de notebooks, de workstations. Então tem até, deixa eu usar aqui o pointer, não vai dar para ver aqui. Aqui no meio são as workstations, tanto as fixas quanto as mobile workstations. Então aí máquinas com processador de Xeon, máquinas com memórias ECC que previne ali erro de memória. Então aqui workstations, toda a parte de 2 em 1. Tá? Então, máquinas 2 em 1, que são os que viram tablet, né? Viram 360 ou são destacáveis, são os notebooks 2 em 1. E aqui embaixo também mais uma linha voltada para a imagem, então os monitores. Esse aqui é um produto que ele chama Dell Canvas. Esse produto não está ainda disponível no Brasil, deve estar aí no futuro próximo. Hoje a gente não tem ele por aqui, mas seria uma mesa digitalizadora. Então aí para o pessoal que trabalha com mídia e entretenimento, tem uma demanda bem legal para esse produto. E isso era uma coisa que a gente não tinha até pouco tempo atrás, agora a gente já tem, tá? Já inclui no portfólio. Vamos lá, vamos seguir. Uma coisa bem legal de falar é a respeito das personas. Internamente a gente chama de personas. A Dell, ela conduziu aí uma pesquisa de mercado tentando identificar os principais tipos de perfis de profissionais que a gente vê aí no dia a dia. Isso é um investimento aí de milhões de dólares, tá? Uma pesquisa que foi conduzida aí em 2016, ficou pronta em 2017, e basicamente essa pesquisa trouxe para a gente alguns perfis principais, ou seja, necessidades diferentes para cada um desses perfis. Então a gente pode olhar ali, temos primeiramente ali os profissionais remotos, são aquelas pessoas que estão trabalhando fora do ambiente corporativo, pode ser de casa, do ambiente público, onde quer que seja. Os profissionais de corredor, o nome é até engraçado, aí uma tradução literal do inglês, o Corridor Warrior. Os profissionais de corredor são aqueles profissionais que estão ali no ambiente corporativo, na maior parte do tempo, mas estão sempre de reunião em reunião. Acho que é a realidade de muita gente aqui, né? Então, que está lá dentro do escritório, mas não fica o tempo todo na mesa. Está sempre indo de uma reunião para outra. Então, esse cara ele tem uma necessidade diferente de uma pessoa que está o tempo todo sentado na mesa. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Os funcionários focados no escritório, que aí é o cara que fica ali mesmo, baseado, sentadinho na cadeira, vai ter geralmente um desktop, um segundo monitor e assim por diante. Aqui os profissionais em trânsito. Profissionais em trânsito são aquelas pessoas que estão sempre se locomovendo, pode ser em avião, trem, carro, onde quer que seja. Esse tipo de profissional também tem uma necessidade bem específica, né, que não é a mesma, por exemplo, de uma pessoa que está no escritório. A gente também vai entrar em detalhe. E por último aqui, uma categoria que a gente chama de profissionais de alta performance. Então, tanto os profissionais de criação, os engenheiros, que aí requerem mesmo uma performance muito grande da máquina, talvez uma máquina tradicional não atenda, então o cara vai precisar de uma placa de vídeo dedicada, vai precisar de um processamento superior, com Xeon, por exemplo. E por último, os profissionais em campo.
Profissional em campo, a gente fala o campo aqui, na verdade, seria aquele ambiente extremo, tá? Condições extremas. Então, vocês estão vendo aqui até na foto, isso aqui é uma foto real, na verdade, né? A gente tem aqui uma pessoa trabalhando ali com um tablet. Esse é um Rugged, não sei se vocês conhecem, é um tablet mais robusto. Esse Rugged aqui, ele é realmente a prova d'água, a prova de queda, de choque e assim por diante. Então é realmente um dispositivo que foi desenhado para atender esse tipo de necessidade que é muito específica, tá? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Começando a falar sobre o funcionário de escritório. O funcionário de escritório, aqui a gente tem um exemplo de um setup, né, um ecossistema montado para um funcionário de escritório. Vocês podem ver aqui que isso aqui, óbvio, é uma sugestão que a gente consegue endereçar bastante para o mercado, então escutando os feedbacks, o que seria um cenário ideal. Esse aqui seria um ecossistema talvez muito próximo do ideal para um funcionário de escritório. Vocês estão vendo ali um desktop que tem 1 litro de cubagem, que é o micro, tá? Um monitor, um mouse e um teclado. E ali até na foto do canto, vocês estão vendo uma pessoa trabalhando com 2 monitores. E esse é um dado bem legal. A pesquisa apontou que você trabalhar com 2 monitores numa mesa de escritório pode aumentar a sua produtividade até 18%. Isso na prática, tá? Então, isso aqui vem ao encontro da gente conhecer mesmo a necessidade do cliente, saber se ele se ele tem esse tipo de perfil na empresa dele, e se ele tem, a gente pode sugerir, pode tentar endereçar esse ganho de produtividade, sugerindo um segundo monitor, que isso realmente, na prática, ele vai ver um ganho de produtividade dos funcionários, tá? Então, esse aqui é um exemplo. Vamos seguir. Sobre os profissionais remotos. Os profissionais remotos, aí, o cara ele vai ter uma preocupação com o device, ou seja, geralmente vai trabalhar com notebook, pela questão de estar remoto, nem sempre o cara está trabalhando na mesa ali, né, em casa, às vezes ele está trabalhando em casa, mas em lugares diferentes, mas as necessidades elas são um pouco diferentes. Então, por exemplo, a maior preocupação aqui é de conectividade, é de segurança, ou seja, embarcar aí soluções de segurança que garantam que ele consiga acessar a rede corporativa de forma segura, de forma criptografada, que não vá vazar dado, né? Então aqui a gente tem também um ambiente, né, um ecossistema diferenciado para esse tipo de profissional. Pode ser um notebook, pode ser um all-in-one que a gente está mostrando aqui, mas além da máquina em si, o ecossistema é muito importante. Então a pessoa que estiver trabalhando de casa, certamente não é cômodo ela ficar usando simplesmente um fone de ouvido para falar durante uma ligação, vai fazer um VoIP, né? Vai fazer uma ligação através do IP, então ela vai precisar de um headset, um kit com mouse e teclado, pode precisar também de uma dockstation para integrar um monitor na mesa dele de uma forma mais fácil. Então a solução é o que a gente está tentando passar para vocês, não é a máquina em si, mas sim a solução que supre a necessidade desse tipo de perfil, tá? Seguindo os guerreiros de corredor, nome engraçado aqui. Então a gente vai ver que essas pessoas elas estão sempre aí se locomovendo dentro do ambiente corporativo. E essa pessoa, ela tem também uma necessidade pontual, porque geralmente esse tipo de profissional, ele vai participar de reuniões, geralmente vai apresentar dados. Então, quantas vezes a gente já passou por problema de, levo o computador até lá, vou levar meu notebook, chego lá, o projetor é VGA, minha máquina só tem saída HDMI, e então vamos tentar achar alguma forma, um adaptador, alguma coisa assim. Então, realmente esse cara aqui, ele tem uma preocupação de ser colaborativo. Então, o ecossistema que compõe esse mundo aqui, ele vai incluir um adaptador que tenha todas as possibilidades, todos os tipos de porta, vai incluir também uma dockstation para quando ele voltar para a mesa ali, ele conecta só um cabo, vai ter tudo interligado, então os monitores, o mouse e teclado. Se ele precisar sair, ele vai simplesmente puxar um cabo, levar o notebook embaixo do braço e está pronto para ir. Não tem aquela preocupação, aquela perda de tempo de reconectar tudo, colocar tudo de novo, tá? Os funcionários aí que estão em trânsito, né? Então, esse cara aqui ele também tem uma necessidade bem peculiar a respeito do design da máquina. Então, aqui a gente está falando geralmente pessoas que viajam com frequência vão preferir um dispositivo mais leve, mais fino, e que também garanta toda a segurança. Então, por exemplo, uma pessoa trabalhando aí do aeroporto, ele vai usar uma rede aí pública, mas ele tem que ter certeza que aquele tráfego de dados que ele está usando está indo via VPN, ele tem uma criptografia, ele faz uma autenticação com um leitor biométrico. E, lógico, a questão de ser leve e fino, tá? Então, é uma necessidade também bem específica. E sobre todo o ecossistema, a gente está colocando aqui até um carregador portátil, não precisa da tomada, né? Você pode carregar, aqui vai funcionar como um power bank, uma mochila para levar esse notebook, tá?
Seguindo aqui os profissionais especializados, aí a gente está falando de pessoas que requerem altíssima performance. Então aqui, por exemplo, a gente vai recomendar mesmo workstations, então processadores aí Xeon, com memória ECC, com placas de vídeo dedicada. Então aqui a gente vai ter placa gráfica realmente para fazer todo o trabalho gráfico de forma independente, sem depender da memória integrada da máquina. Aqui também o ecossistema com a DockStation, que a gente está mostrando, que é justamente essa questão de ligar um cabo e ter tudo funcionando, né? E entender que esse cara aqui, ele realmente vai trabalhar com um volume de dados muito maior, né? Então, renderização. Aqui a gente fala geralmente de engenheiro, projetista, pessoal que trabalha com mídia de entretenimento, modelagem financeira e assim por diante, tá? Tem alguns nichos de mercado que tem um apelo bem grande para a workstation. Seguindo aqui, a gente falou bastante sobre máquina, então agora falar um pouco da solução completa. Então, além do que a gente apresentou aqui, tem muita coisa para vocês olharem, mas é só para vocês terem uma ideia. Então, falamos bastante sobre o ecossistema. Então, além da máquina em si, o hardware que a gente está entregando, toda a solução de periféricos, que são o que eu comentei um pouco, mouse, teclado, DockStation, headset, assim por diante, toda a parte de serviços, que é um diferencial muito grande da Dell, tá? Então, a gente tem aí as versões de garantia, um Pro Support, né, que vai ter um atendimento diferenciado, Pro Support Plus, que é um atendimento ainda mais elevado, tá? E a questão de software. Então, quando a gente fala de software, a gente fala de softwares que estão embarcados aí na máquina, né, softwares de gerenciamento, softwares de proteção contra malware, né, com antivírus e assim por diante, tá? A gente tem muita coisa que vai embarcada nas máquinas corporativas e esse é um diferencial muito grande quando a gente olha para a concorrência, tá? Geralmente na concorrência você precisa aí baixar software de terceiros. A Dell já integra algumas suítes, como o Dell Command Suite, por exemplo, que é um aplicativo, uma suíte de gerenciamento do parque, de um parque unificado. Então ajuda muito o setor de TI, a fazer esse gerenciamento de forma remota, tá? Vamos lá. Bom, aqui queria passar uma informação para vocês que eu acho bem legal também. Muita gente não sabe. Vocês sabiam que a Dell é a número 1 no mundo em vendas de monitores? Muita gente não sabe, né? E até tem um dado aqui que eu já vou compartilhar com vocês, na verdade eu vou retificar esse dado. A gente, no Brasil, era o número 3, né? Terceiro no ranking. A gente acabou de receber a informação que agora no último trimestre nós passamos para número 1 no Brasil também. Então a Dell globalmente, inclusive no Brasil, é número 1 em venda de monitores. Tá? A gente tem uma gama de monitor muito grande, tem um portfólio muito legal que endereça, de 18 polegadas a 38 polegadas, monitores curvo, com touch e assim por diante. Tá? Uma gama bem legal mesmo de monitores. Além disso, dois dados bastante legais aqui, a questão da tendência de mercado. Né? A gente vê uma tendência muito forte no 21,5 polegadas, 22, né? Então 22 polegadas parece ser a polegada aí que está atendendo já há algum tempo. Então hoje a gente vê uma demanda crescente, como o tamanho ótimo de tela, talvez aí no futuro, as 22 polegadas, tá? Uma tendência de mercado. E também o Full HD. Então telas aí HD perderam bastante espaço, a gente vê aí de Full HD para cima, né? 4K e assim por diante. Mas o Full HD, ele já é bastante tempo, já é uma tendência, já é uma realidade. Queria falar um pouquinho sobre segurança, tá? Então segurança também é um fator muito importante, é algo que tem uma preocupação muito grande para a Dell. Então, quando a gente fala de segurança, tem até um dado, que isso aqui é um dado real, uma pesquisa que foi feita, que 95% das falhas de segurança, elas acontecem na ponta, no endpoint, ou seja, no seu computador. A gente se preocupa muito com o data center, claro, né? Se preocupa muito aí com a questão da infraestrutura, mas geralmente a porta de entrada é o device, é o computador na ponta. Então, essa preocupação, sabendo disso, né, principalmente, essa preocupação é muito latente para a Dell. Então, realmente, ela embarca no todo o seu portfólio corporativo, embarca várias soluções de segurança. E aí isso passa por softwares, como por exemplo a RSA, que são softwares aí anti-malware com algoritmos que não carregam tanto a máquina, fazem de uma forma, aí usam até inteligência artificial. E também outros softwares de gerenciamento, como eu comentei com vocês, e de proteção em geral, não só contra malware, mas também portas USB e assim por diante, tá? Bom, pessoal, era isso, é só uma visão geral. Espero que tenha sido útil de alguma forma para vocês. Muito obrigado. Boa tarde para todo mundo.